Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma sessão das atividades em celebração dos 100 anos de nascimento do Celso Furtado e do Florestan Fernandes, tá? E aí hoje a gente vai receber o professor Fernando Henrique, professor do ITR da Rural, da Faculdade Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ele é professor da área de Economia Brasileira e Desenvolvimento, tá? Aqui hoje, quem está mediando a sessão comigo, eu sou o Jaime Leon, né, professor do IE, da UFRJ. Quem está mediando aqui comigo é a professora Carla Curti, colega do Fernando lá da Rural. Vou passar para ela se apresentar e depois a gente passa para o Fernando começar a fala dele sobre o Florestan Fernandes, tá bom? Bom dia para todo mundo que está aqui na nossa atividade. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver o vídeo, não sei a hora que vocês vão ver. Agradecer a presença do Fernando. Eu sou Carla, sou pesquisadora do Lema e sou professora também lá do Instituto Três Rios, colega de departamento do Fernando. Vamos, então, passar a palavra para o Fernando, para ele poder começar a apresentação dele e depois a gente fazer a nossa rodada de perguntas. Bom dia, gente. Eu fui apresentado pelo Jaime, mas especialmente hoje, para falar do Florestan, eu tenho que colocar o meu sobrenome, né? Fernando Henrique pode pegar mal. Sou Fernando Henrique Lemos Rodrigues, eu sou professor lá do ITR, do curso de Economia, lá na cidade de Três Rios, né? Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como já foi dito. Eu fui convidado pelo Lema, eu agradeço principalmente na figura do Jaime, que é um amigo querido, que a gente compartilha uma longa discussão sobre Beatles, ele com uma versão mais passional, eu com uma versão mais racional. E também um gosto estar com a Carla, que é minha colega, uma querida amiga, pessoas que eu conheço de uma militância intelectual, uma militância política, e que eu respeito muito. Então, agradeço muito ao Lema, na figura dos dois, mas de todos os participantes aí do grupo de vocês, né? Eu fui convidado para falar sobre o Florestan e eu queria só fazer uma breve introdução para dizer como que eu me aproximo do Florestan. Eu também tive um histórico aí de militância política por um partido, qual eu já não pertenço mais, e fiz alguns cursos de formação, sempre me foi designado em várias oportunidades ter que falar sobre a obra do Florestan, de uma maneira muito concreta. Eu me aproximei a partir de uma questão que eu tenho, né? Eu pesquiso principalmente as relações do capital estrangeiro com a economia brasileira, especificamente a economia brasileira mais contemporânea, né, do pós-guerra para frente. E o Florestan é uma valiosa contribuição para eu poder expandir um pouco a minha visão para além da economia, embora Florestan tivesse um rico conhecimento de economia, ele vem da sociologia e tem uma visão a partir da macrosociologia e também de um histórico de militância política e várias transformações no seu pensamento. Especificamente, a partir dos anos 70, o Florestan, já numa fase mais madura, ele traz uma riqueza de temas que me ajudam nas minhas reflexões em pelo menos 5 pontos. O primeiro ponto é a visão de história e uma metodologia que o Florestan constrói para encarar a história, em que o Florestan distancia a análise do Brasil das análises de capitalismos de perfil clássico e atrasado, né, como são as experiências da Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, etc., e constrói todo um aporte para pensar o que ele entende ser a especificidade da história brasileira. E aí isso nos leva aí a um segundo ponto que me chama muita atenção, que é a preocupação do Florestan em entender o padrão de luta de classes que se estabelece no Brasil, né? E aí, para isso, o Florestan tenta entender a formação da burguesia brasileira, que em vários momentos da obra dele ele chama de burguesias, e aí
depois a gente pode conversar sobre isso, e das classes subalternas, da classe trabalhadora, né? E tudo isso vai desaguar no Florestan numa perspectiva de pensar a mudança, né? Pensar a mudança e pensar a dinâmica dessa mudança, reforma ou revolução, o que a história traz, e especificamente vai inserindo o Florestan ao longo da sua obra, principalmente a partir dos anos 70, isso vai ficando cada vez mais claro, e uma determinada visão sobre a Revolução Brasileira, né? Que no Florestan é muito importante a contribuição que ele olha para a Revolução como um processo. E nesse processo, cada vez mais refletindo as possibilidades históricas e mais, cada vez intimamente vinculado a uma reflexão sobre a construção do socialismo a partir da periferia do Brasil. E dois aspectos que chamam a atenção nessa trajetória do Florestan e que aí me são especialmente caros são as reflexões sobre o imperialismo do Florestan. O Florestan se beneficia de toda uma tradição do marxismo para pensar o imperialismo, embora a gente também pode discutir depois, o Florestan não seja esse pensador marxista estrito sensu, e aí, a meu juízo, isso não tem nenhum problema, e até uma certa identificação em alguns pontos que ele constrói, mas ele constrói a partir da discussão dos marxistas do século XIX, mas também muito do debate atualizado do marxismo no pós-guerra, né? Então, análises como Baran Suíze, Magdoff e outros autores, Mandel, outros autores que estavam pensando o imperialismo no pós-guerra, e o Florestan consegue se apropriar disso para pensar o imperialismo também a partir da nossa perspectiva aqui, da periferia da América Latina e do Brasil, em que ele consegue chegar a um conceito de imperialismo total, que é muito interessante para expandir a análise. Muitas vezes eu, como economista, estou diante de discussão de fluxos de capitais ou de estratégias de empresas, e a análise fica muito reduzida a esses temas mais tradicionais. O Florestan consegue resgatar o imperialismo, atualizar isso para o tempo dele e propor reflexões, né? Todos esses caminhos que o Florestan faz, eles, da minha perspectiva, me estimulam a também refletir sobre os próprios caminhos e não tomá-los como um ponto de chegada consolidado, mas como provocações do pensamento. E, por último, não menos importante, já que estamos falando do imperialismo, como que ele impacta na América Latina e no Brasil especificamente, a reflexão do Florestan sobre capitalismo dependente, que é como ele consegue amarrar tudo isso, né? História, luta de classes, transformação, revolução, relações com o imperialismo. Ele constrói, aí depende de quem está tentando dialogar com o Florestan, pode ser entendido como um tipo ideal, como uma tipologia ou como uma observação de uma formação histórica, depende aí da interpretação de cada um. A interpretação de um capitalismo dependente que tem uma burguesia dependente com certas características, né, de articulação com o imperialismo fora e uma articulação dentro com o latifúndio e o passado /presente colonial brasileiro, que dá uma determinada característica e encerra certos limites da atuação da burguesia no Brasil, retirando suas características mais progressistas e mais civilizatórias e determinando uma certa crueza, né, na sua atuação, antecipando muitos dos problemas que o próprio capitalismo no século XXI vai demonstrando de maneira mais geral, mas que aqui na periferia já aparece de uma maneira muito precoce. Em síntese, é isso. Essa é a breve introdução que eu gostaria de fazer para a gente poder encerrar alguns limites para esse debate, para não virar aí uma série de palpites, né? Porque o Florestan é um autor muito potente, né? E quando você está diante de um autor muito potente e não constrói
questões muito claras, você passa a ser engolido pelo autor e aí acaba correndo o risco de não aproveitar a provocação crítica do autor, ao mesmo tempo que também não consegue deixar de ser refém dele, porque ele é muito grande, é um gigante, né? Tem uma trajetória intelectual e militante enorme, né? Que você já, acredito, conversaram aí com outros pesquisadores, outros professores sobre isso. E então o mais importante é a gente ter uma questão clara, né? Questão para mergulhar nesse autor e para ver o que a gente consegue aproveitar e propor de novos diálogos. Então era isso. Eu agradeço a oportunidade e espero ansiosamente aí pelo nosso debate. Obrigado. Obrigada, Fernando. Começando a conversa boa, como diria o Plininho, né, sobre o Florestan, e aí pensando a questão dos debates sobre revolução, né, e aí pegando alguns dos textos dos anos 80 do Florestan, como, né, o último texto no livro Poder e Contrapoder, sobre as revoluções interrompidas e o texto da guerrilha ao socialismo, queria te perguntar um pouco se você poderia comentar sobre a interpretação do Florestan sobre Cuba e sobre a experiência do Chile, de Allende, se a gente pode considerar que essas experiências tenham sido alguma forma de superação do capitalismo dependente, mais especificamente Cuba, né, que é um processo mais duradouro do que o que foi o do Chile lá nos anos 70, enfim, comentar um pouco nesse âmbito da gente pensar as questões do capitalismo dependente e da revolução, e aí num debate de revolução, de superação do capitalismo, né? Como que a gente pode entender essas experiências à luz do Florestan, e aí qual também a sua interpretação sobre esses processos? Obrigado, Carla. Uma questão central para o Florestan, uma questão muito difícil, né? O Florestan, acredito que em dois momentos explicitamente se refere a essas temáticas, né? No curso dele sobre Cuba, que virou o livro da guerrilha ao socialismo, no Poder e Contrapoder, que você falou, mas também no pequeno livrinho lá da coleção Primeiros Passos, o que é revolução, né? São temáticas muito difíceis, e o Florestan está inserido em um debate que começa desde os anos, do final dos anos 50, começo dos anos 60, né, a novidade que é Cuba para o pensamento brasileiro, e isso suscitou diversas reações, e uma corrente, né, de reflexão sobre o que poderia iluminar para o caminho brasileiro, para as próprias questões do Brasil, né? Pensando aí mais dentro do debate brasileiro. Em relação a Cuba, o Florestan faz um grande esforço, principalmente na parte inicial da guerrilha ao socialismo, de fazer uma diferenciação entre o posicionamento de Cuba e do Brasil dentro do sistema capitalista mundial, né? É uma diferenciação para o Florestan bastante clara das potencialidades, vamos dizer, da revolução burguesa no Brasil e no Chile, né? No Chile, não, desculpe, em Cuba, desculpe, né? Então, Cuba, para o Florestan, tem uma articulação do tipo neocolonial, o processo de colonização em Cuba deixa, inclusive em termos formais, estruturas que vão adentrando o século XX e vão tornando a mobilidade dentro do capitalismo, as dinâmicas muito mais enrijecidas em relação à experiência brasileira, né, que o Florestan, inclusive, olha e ressalta toda a problemática da industrialização e da modernização
dentro das transformações do século XX no Brasil, né? O que para o Florestan, né, foi empurrando Cuba para uma solução bastante distinta dentro do quadro latino-americano, e que necessariamente trazia duas questões que são generalizáveis na América Latina, né? Que são o equacionamento do que ele chama de questão nacional e o equacionamento do que é a questão de classe, da classe trabalhadora, né? E o Florestan vai mostrando nessa dinâmica. Eu acho o livro sobre Cuba muito interessante, porque mostra exatamente como que o Florestan entende o processo revolucionário. Não só em termos econômicos, o enfrentamento com enfrentamento do imperialismo, o enfrentamento com os Estados Unidos, mas também a própria transformação vou usar o jargão aí da sociologia, dos atores sociais, que as dinâmicas de luta vão impondo, né? Porque, na verdade, a guerrilha e a relação do guerrilheiro, vamos chamar o tipo ideal guerrilheiro com um outro tipo ideal, o trabalhador rural, essa relação que se estabelece, ela, na verdade, é a origem, o gérmenes do quê? Do que vai ser o Estado revolucionário cubano, né? Então, eu acho isso muito importante, porque é um livro que chama atenção dentro do debate brasileiro para uma ideia de processo revolucionário, para uma ideia de construção de luta que foge de uma rotulação, porque nesse debate tem muito, mas a revolução é burguesa ou não é burguesa, a revolução é da classe operária, não é da classe operária, é classe trabalhadora, é o lumpen, é camponesa, é trabalhador rural, é colonial, é anticolonial. E o Florestan ele consegue mostrar que em Cuba o importante é esse processo de enfrentamento de uma questão que é central em Poder contra Poder, que é o enfrentamento da colonização da América Latina, desde as suas formas mais aparentes, como em Cuba, quanto em formas mais supostamente sofisticadas, como passa a ser o que ele chama de capitalismo de articulação dependente, né? Que é um capitalismo que cria uma burguesia própria dentro de um padrão que ele chama padrão de composição, padrão compósito, dessa burguesia articulada com o imperialismo e articulada com os latifundiários. Nesse sentido, o Florestan ele é bastante, vamos dizer, amigável, bastante simpático, bastante próximo ao processo revolucionário cubano, porque ele, de fato, enfrenta questões construídas ao longo de séculos da ocupação da ilha, mas ele também tem as suas precauções, e ele deixa isso muito claro também no que é revolução, de não fazer a aproximação e a mimetização exata. Então o que vale para Cuba vale para o Brasil. Porque aí, nesse caso, ele está se distanciando de tradições, por exemplo, no debate que se colocavam nos anos 60 e anos 70, do foquismo, né? Que é tentar aproveitar de alguma maneira aí as várias oportunidades de crise para se aproximar do modelo de luta cubano. Então, o Florestan tem esse cuidado de olhar para Cuba e falar, olha, as questões estão aí, e colocar o Brasil para pensar respeitando a sua especificidade, uma burguesia de um outro tipo de calibre dentro do continente. O mesmo pode se aplicar para o Chile, né? A mesma referência, o Chile também tem uma dinâmica, e aí é interessante, porque aí dentro das minhas andanças o Chile me é especialmente caro, porque o Chile também tem uma dinâmica dentro da colonização e tem uma outra dinâmica pós-independências que afastam um pouco do caso brasileiro. Não só a questão econômica, uma economia com dificuldade de avançar no processo de construção do capitalismo dependente e das articulações para fazer a sua industrialização, mas também na própria forma da política no Chile, né, muito
mais formal, muito mais formal no sentido positivo, do positivo de construir instituições democráticas, de poder viver, né, processos revolucionários. Tanto que o Chile tem 2 processos de revolução, tem a Revolução dos 100 Dias, né, que é a do governo Allende, e tem tem a Revolução dos 100 Dias antes do governo Allende, e depois a do governo Allende, né, e isso é bastante importante, né? Um país que teve 2 experiências e que houve toda um avanço das lutas dentro da construção democrática e mais oxigenada do tempo burguês lá do Chile nesse sentido político, né? Então, independentemente da proximidade do caso brasileiro, de novo se colocou para o Chile as 2 questões que se colocaram em Cuba. A questão nacional, a questão de se apropriar do território, a questão de organizar a sua economia a partir das necessidades do conjunto chileno, mas também a questão dos limites da burguesia e a burguesia ser pressionada e o próprio sistema político produzir as possibilidades do socialismo. De novo, os 2 casos, o caso da guerrilha e o caso da luta formal, eles se encontraram com uma série de questões. Há a declaração de um caráter socialista de Cuba a partir de 61, e há uma identificação do Chile com o socialismo de via chilena, que seria o socialismo democrático do Allende. Entrar nessa discussão, penso eu, se era socialismo ou não, se rompeu com o capitalismo dependente de maneira definitiva ou não está encerrada na obra do Florestan e não nos leva a uma conclusão muito definitiva. O que eu acho, a partir da obra do Florestan, é que esses 2 processos foram processos potentes o suficiente para evidenciar as 2 questões, as 2 maneiras de se relacionar com elas e os processos políticos que acabaram por forçar os 2 países a ultrapassar os limites estreitos que as burguesias cubana e chilena queriam impor à história desses países. É por aí que eu penso. Oi, Fernando. Veio o Jaime agora. Me escuta direito? Estou te ouvindo. Tá, ótimo. Eu queria fazer um gancho, né? Tanto com uma coisa que você comentou na sua fala inicial, como um ponto que você tocou para responder a Carla, né? Você disse na sua fala inicial o seguinte, né? O capitalismo independente, né, foi uma forma que o Florestan encontrou de amarrar todas as articulações que ele estava fazendo ali da interpretação dele sobre a realidade brasileira, né? Uhum. E aí, dependendo da interpretação de quem está pesquisando, pode ser uma categoria de tipo ideal, pode ser uma interpretação histórica. Achei legal essa colocação que você fez. E você respondeu uma coisa no comentário da Carlinha, quando ela citou o Poder e Contrapoder, né? Um livro do Florestan de 81. Eu queria fazer uma pergunta também dentro desse livro, tá? Que é o seguinte, quando o Florestan começa a elencar os pontos que ele vai tratar nesse livro, ele elenca pontos estratégicos, né, que ele quer para a discussão. Um deles é essa questão que a Carla levantou, do exemplo da experiência cubana para outros países da América Latina. Um outro ponto é o problema da descolonização, que você comentou na pergunta dela. Eu queria que você desdobrasse um pouquinho mais, né? Porque, pelo que eu me lembro, nesse livro ele comenta assim, né? Algumas pessoas confundem a desagregação do antigo regime colonial que teve aqui na América Latina com uma efetiva descolonização, que não aconteceu, segundo o Florestan. Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso. Pode ser? Jaime, eu te agradeço a pergunta, porque a gente entra aí também em uma questão de posicionamento no debate do Florestan, né, um pouco mais precisa. Eu acho que um primeiro posicionamento é esse da resposta anterior, de pensar o processo revolucionário, as questões que aparecem mais do que uma determinada rotulação. O segundo é a questão da descolonização, porque veja que
essa confusão que você muito bem faz referência, você também é um cara que estudou muito Florestan, e inclusive sua tese demonstra isso. Existe uma tradição no debate de tentar aproximar o Brasil, então o Brasil é capitalismo. Então, se é capitalismo, necessariamente tem burguesia, tem proletariado, tem lei do valor, tem dinâmica que não é a mesma exatamente do centro, mas se assemelha de alguma maneira, com algumas distorções, e aí, então, nós estamos prontos para encarar as mesmas questões. No fundo, o Brasil está no tempo da questão do trabalhador, da questão proletária, das classes trabalhadoras, está no tempo da Revolução Socialista, enfrentando um capitalismo com algumas distorções, inclusive distorções lógicas. O Florestan ele tem uma filiação distinta nesse debate, porque quando ele chama atenção para a questão da descolonização, ele chama atenção também da discussão formal para a discussão concreta. E o que ele está fazendo? Esse é um livro já de uma certa maturidade do Florestan, né? Nós estamos falando de um livro do começo dos anos 80. Florestan está olhando para o debate e reposicionando uma vez mais, não é a primeira vez que ele faz isso, a questão nacional. E colocando como essa aproximação do Brasil com um caso mais geral do capitalismo, e aí, portanto, abre espaço para um monte de supostas teorias gerais, e aí quem é economista sempre fica, né, mais à vontade, né? Então quer dizer que no Brasil é capitalismo, o capitalismo tem algumas determinações, o processo histórico distorce algumas, mas, no fundo, a maneira de enfrentamento é parecida. Então, o remédio que vale para a Europa, vale para os Estados Unidos, vale para cá. O remédio que vale para a América Latina em geral também pode ser aplicado para cá. As questões são parecidas. E, na verdade, o Florestan está chamando a atenção mais uma vez para a nossa especificidade, né? E justamente por isso ele dá o exemplo de Cuba, para mostrar essa questão de aproximações e distanciamento do Brasil. O Florestan jamais vai entender que o processo brasileiro ele pode ser resolvido como em Cuba, como eu disse aí na outra resposta, mas ele coloca a questão da colonização, não como um processo formal, não como um processo que depende do estabelecimento de tratados e de estados tutelados, mas como um processo histórico que condiciona o Brasil ao longo dos séculos. E a gente pode dizer, chega aos dias atuais. Existe um certo modismo em dizer assim, o Brasil virou colônia, agora somos colônia, como isso começou agora. Não, isso não começou agora, né? Primeiro ponto. Segundo, que existe um determinado tipo de acirramento dessa condição, que a gente pode discutir depois, mas para o Florestan, aí olhando, ele está, de certa maneira, se filiando a uma observação, olhando a longo prazo, né? Então, olhando a perspectiva secular de formação brasileira. Ele está dizendo o seguinte, as questões ainda são as mesmas. Inclusive, quando ele diz, bom, o que é a nação no Brasil? A nação no Brasil é a nação para o capital. É a nação num sentido bastante restrito. Né? Não tem nada a ver, por exemplo, com pensar a nação nos termos que o Liszt pensou, ou toda a tradição do pensamento nacional, do Max Weber, passando por toda a questão alemã, ou pelos clássicos do pensamento estadunidense. Ele está falando o seguinte, olha, aqui a nação ela é uma construção para blindar certos interesses das classes proprietárias. Ponto. E graduar quem entra e quem sai nessa nação ao longo do processo histórico. O que ele diz disso? Bom, então ele está falando o seguinte, olha, isso tem um paralelo muito mais forte com a colônia do que com nações que têm estados-nação formados ali a partir da modernidade. Está dizendo, olha, o que nós temos aqui é, mais uma vez, do ponto de vista social, reviver o regime de segregação social e, segundo,
a partir de forças econômicas que necessariamente estão articuladas com o imperialismo, com as forças de colonização e fluxos de capital. Ou seja, mesmo a nossa indústria, mesmo o potencial de transformação da industrialização, ele é calibrado, ele é condicionado a partir da força dos fluxos de capital, das empresas transnacionais e das determinações da política externa àquela época da superpotência dos Estados Unidos de maneira mais presente. Mas a gente pode não só considerar os Estados Unidos, mas todo o conjunto de potências e de economias fortes que o capitalismo vai colocando ao longo do nosso processo histórico. Então, a questão da descolonização para o Florestan era justamente encarar esses dois pontos que é a dupla articulação que ele faz referência na obra dele, que é a questão da dependência externa e a questão da segregação social. Enquanto o Brasil estiver confinado não só como economia, vamos usar aí o termo weberiano, já que o Weber também passa pela matriz do Florestan, enquanto economia e sociedade brasileiras estiverem, de certa maneira, condicionadas, de certa maneira não, de toda maneira, condicionadas pela dependência externa e pela segregação social, as dinâmicas econômicas, sociais, culturais, políticas estão reproduzindo o esquema colonial. Então não basta um tratado ou não basta a formação de instituições que simulam uma certa independência, uma certa dinâmica destacada do imperialismo. A dinâmica interna, ela não surge do formal. O desenvolvimento não surge da ideia. Ele não surge da capa mais superestrutural. O desenvolvimento, a história, ela se desenvolve não a partir desse esquema de aproximação, mas da capacidade que as sociedades têm de construir autonomia para incluir minimamente os trabalhadores num nível de vida tradicional e enfrentar questões que foram construídas desde a colônia, a despeito das mudanças das metrópoles, vamos chamar assim. Eu acho que essa obra marca na trajetória do Florestan, inclusive, uma melhor sintonia fina, uma radicalização no argumento, que vai ficando clara a partir dos anos 80, e vai jogando o Florestan cada vez mais numa perspectiva, embora esteja falando de descolonização, e, portanto, poderia sugerir, ele está se filiando cada vez mais a um pensamento nacionalista. Pelo contrário, ele vai aprofundando o seu discurso em relação à construção do socialismo, mas vai mostrando o quão difícil é esse socialismo. Porque ele não conta com um nível elevado de forças produtivas, ele não conta com um processo de proletarização que se assemelhe aos casos originais e atrasados. Então é isso que o Florestan está pensando, no poder e contrapoder, na minha interpretação. Opa. Professor Fernando, bom dia, muito obrigado pela presença, pela participação. Meu nome é Gabriel, eu sou graduando em Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico e Social lá na FRJ e também sou extensionista do Lema. Professor, eu estou começando a dar aí os primeiros passos no estudo de Florestan, também no estudo das e dos intérpretes do Brasil, e tem uma categoria em Florestan, que é imperialismo total, que você chegou até a abordar, acho que aí quando estava falando do que é descolonização para o Florestan, do que é esse processo também de revolução, uma boa exposição, gostei bastante, mas eu queria pedir para você, caso você possa tentar expor assim, de uma maneira um pouco mais direta, assim, o que é o imperialismo total para o Florestan e o que é imperialismo também, né? Enfim, é isso. Muito obrigado, viu? Ô, Gabriel, que agradeço e que legal que você está dando os primeiros passos aí no Florestan para pensar gestão pública, pensar desenvolvimento. Eu acho que é uma referência obrigatória.
E aí vou aproveitar a tua pergunta para pensar um pouquinho mais do imperialismo total do Florestan, né? O debate do imperialismo é um debate muito difícil no marxismo. Ele não tem uma resposta pronta. A gente sempre está sujeito a revisões de acordo com a história, do que é uma boa tradição de pensadores que nos estimulam, né? Então, assim, tem a resposta do Lenine, tem a resposta da Rosa Luxemburgo, tem a resposta do Bukharin, tem a resposta de um monte de gente ao longo do tempo no debate marxista, mas também tem fora do marxismo. Tem o Robson, que ajudou muito, inclusive, os trabalhos do Robson a elucidar o que o Lenine pensou para a Rússia, né, pensou naquele momento. Eu esqueci, tem o Trotsky, enfim, cada um tem um... Se a gente entrar nessa seara, eu vou correr o risco de, dentro da tradição marxista, esquecer muita gente. Qual é o primeiro ponto? Muito nesse debate quis criar uma contradição entre imperialismo e nação, né? Principalmente para a periferia, né? Então, o imperialismo seria, em um primeiro momento, identificado, e aí eu estou fazendo assim, uma interpretação mais vulgar, uma interpretação mais mediana, vou tentar aqui, com todos os riscos disso, tentando ser o mais didático possível. O imperialismo identificado com os fluxos de capital, empréstimo estrangeiro, investimento direto externo, que, de uma certa maneira, exportam a força das potências, mas constroem questões que vão se voltar contra o imperialismo. Sem querer citar o Florestan, mas citando um outro pensador, só en passant aqui, muito importante, inclusive no diálogo com o Florestan, que é o Caio Prado Júnior. Ele tem uma frase: o imperialismo é um suicida que marcha para a sua consumação. Bom, o que o Caio Prado queria dizer com isso? O suicida que marcha para a sua consumação. O imperialismo vem, constrói nações e destrói a sua própria força. Seria um sistema extremamente idealizado de imperialismo. Mas o que o próprio Caio Prado deixa a porta aberta ao analisar aí o final do século XIX, começo do século XX brasileiro, e o Florestan abraça, é o entendimento de que essa visão do imperialismo, que constrói uma força capaz de se antepor, de enfrentá-lo, né? Então, era muito idealizado. Vou dar um exemplo histórico, talvez para ficar mais concreto. O capital inglês, né, numa fase ainda colonial, ajudando a construção dos Estados Unidos, que se antepõe aos próprios, a própria Inglaterra no longo prazo, se é que se antepõe, né, porque isso é muito questionável, ou o dinheiro que sai da própria Inglaterra e se encaminhou para a Alemanha, ou o processo de aproximação com o Japão e que construíram, né, depois rivais. Esse processo ele não era mais generalizável no século XIX, no século XX, para observar a relação dos capitais provenientes da Europa e dos Estados Unidos com a América Latina. O Caio Prado tinha deixado essa porta aberta. O que o Florestan faz é conseguir se beneficiar do avanço da discussão em ciências sociais, e mais até do que na economia, em muitos casos, ou uma economia mais lato sensu, uma economia, uma perspectiva de totalidade, por que não dizer, né, um próprio marxismo, começam a observar que esse capitalismo do pós-guerra ele tem outras características, né? E ele tem características que vinculam os fluxos de capitais ao sufocamento, ao controle, à conquista das próprias sociedades às quais eles estão destinados. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, isso concretamente se apresenta na relação dos Estados Unidos com a América Latina, dos Estados Unidos com a Ásia, dos Estados Unidos com as regiões em que ele teve algum tipo de enfrentamento com os projetos de soberania nacional e de construção do socialismo. O imperialismo total, na verdade, o Florestan está dizendo o seguinte: olha, quando você olha para uma estrutura complexa como é a empresa transnacional, ela não é apenas capaz de projetar
e influenciar a demanda por meio do marketing, dos canais de logística, nas estratégias agressivas de concorrência, na dominância em determinados mercados que são pequenos em relação a ela. É mais do que isso. Não é só uma questão de proporção, ganhos de escala e força econômica. Ela é capaz ela é, na verdade, parte de um sistema que é capaz de influenciar nas culturas, nas dinâmicas políticas, nos processos bélicos e militares, e capaz de, a partir da articulação capital e Estado, né, principalmente a partir dos Estados Unidos, nós estamos falando do período do pós-guerra, da Guerra Fria, da explosão do poder dos Estados Unidos, eles podem se apropriar da totalidade do modo de vida, da sobrevivência, diria aí, o próprio Marx diria, do espírito e da matéria, né? O Marx era provocador, usava às vezes o termo espírito, né? Então, a essência e a aparência do processo, né? E aí a gente tem como exemplos, né, essa reflexão sobre o imperialismo total. Nós estamos falando dos anos 70, nós já temos Guerra da Coreia e a invenção de uma Coreia do Sul. Nós temos Guerra do Vietnã. Nós temos a formação dos paraísos fiscais. Nós temos tráfico de drogas. Nós temos tráfico de armas. Nós temos toda a parafernália de tráfico que vocês possam imaginar. Nós temos uma real política, como se diz hoje, ou termos como se diz hoje, deep state, né? Quer dizer, na verdade, você tem uma capacidade de influenciar no processo histórico muito forte. E essa capacidade, ela, como já tinha ensinado Lenin, o imperialismo ele não é só né, ele não usava centro-periferia, mas não é só da potência para a colônia, é dentro do próprio território. Né? O que foi e o que é até hoje a discussão do assassinato do JFK. Né? O que é a dinâmica da política dos Estados Unidos e os reflexos? O que representa o próprio Partido Democrata e o Partido Republicano? Qual é melhor para o Brasil? Tem essas discussões, né? E então o Florestan tem uma resposta muito clara: nenhum é bom, porque todos estão numa lógica de conquista e de sufocamento. Então aquela relação contraditória entre imperialismo e nação, ela já não se coloca mais. Existe, na verdade, um antagonismo, uma oposição. Né? Então o capital internacional, que os economistas gostam de chamar, o capital estrangeiro, os fluxos de capitais, o dólar, ele chega, mas junto chega uma superestrutura, uma totalidade que nega as possibilidades de crítica, de revisão, de transformação das sociedades latino-americanas, das sociedades periféricas em geral. Esse que é o conceito, é total porque é referente à nossa vida, é referente à totalidade, ao imperialismo que não está restrito à base econômica, ele está pegando todos os aspectos da existência social. É isso. Espero ter sido didático na minha provocação, viu, Gabriel? Obrigado pela sua pergunta, tá? Oi. Vai, Lu. Professor, obrigado pela sua exposição. Eu ainda estou... meu nome é Loa, eu sou mestranda no programa de História das Ciências e extensionista do LEMA, e eu estudo História da Física no Brasil, né? E a partir desses conceitos de economia dependente, imperialismo, eu gostaria de colocar uma pergunta, já que eu percebo que isso se reverbera também na produção científica brasileira, né, pela minha pesquisa. E então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Pensando a crítica histórica e metodológica do Florestan sobre as especificidades do capitalismo no Brasil
e suas conexões com o imperialismo, como pensar a ciência autônoma num mundo neoliberal em que o orçamento para pesquisa é totalmente comandado pelo capital imperialista? Eloa, muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta difícil, mas ela me permite avançar para além da obra do Florestan, pegar uma conexão com o final da reflexão do Florestan. Ele tem um livrinho, eu estou com ele aqui, ó. É meio livrinho de cabeceira. Ele fica aqui ele não sai da minha mesa de trabalho. Chama Em Busca do Socialismo. Os últimos escritos do Florestan, foto bonita do Florestan. Nesse livro, o Florestan fala, olha, o que eu vejo é uma crise que o Brasil, ele está escrevendo assim, no final da vida, ele morre em 1995. Esse livro é publicado, acho que no ano da morte dele. E esse escrito é bem do final da vida do Florestan. E ele está falando, olha, eu vejo que essa crise agora, ela está me colocando um novo. E é um novo, a gente às vezes pensa assim, o novo é bom, né? Eu gosto muito de um compositor que é o Belchior, né? E ele fala, você que é muito vivo, me diga qual é o novo, né? É difícil identificar o novo. E o novo que o Florestan ele identifica é um novo aterrorizador. Porque ele fala, olha, tudo que nós caminhamos durante 7 gerações, né, ao longo, né, se a gente considerar 1808 como marco inicial, nós estamos falando aí de 2 séculos, né? 2 séculos de luta para construir o Brasil, agora está em risco, porque o Brasil sempre foi um rescaldo, sempre sabotado, e sabotado pela dinâmica da luta de classes brasileira. E quando é dinâmica da luta de classes, ela coloca assim uma burguesia articulada com imperialismo, com latifúndio, coloca também as sabotagens da formação do próprio espírito crítico da classe trabalhadora, né? Bom, esse é um momento muito complicado, porque essa tipologia do capitalismo dependente que ele criou é uma burguesia que tem uma certa importância na articulação com o imperialismo e uma certa proeminência sobre as classes trabalhadoras que ela tem um lugar no mundo, né? Tem um lugar, é um lugar diminuto, é um lugar no banco de trás, mas ela tem algum espaço no mundo. E para ela ocupar esse espaço, ela precisa de muitas coisas, entre elas a sua temática, que é a ciência, né? Ela precisa de um pensamento científico mesmo, né? Não é à toa que o Brasil cria, ao longo do século XX, universidades, institutos de pesquisa, né, uma miríade de um aparato que financia essa pesquisa como você está propondo. Acontece que esse processo, como ele sempre teve uma articulação com o imperialismo, ele vai ficando com o espaço cada vez mais reduzido. Inclusive, a necessidade para essa burguesia de ter um mínimo pensamento científico, uma mínima produção científica para dialogar com o imperialismo nas suas articulações. Então, a gente está sendo rebaixado. É isso que está acontecendo a partir dos últimos 25 anos, aí, a partir dos últimos 40 anos, né? O que nós estamos vendo é um rebaixamento. Em outros termos, bem grossos, vamos colocar assim, a partir da perspectiva do Florestan, quando ele fala vai perder o esforço de 7 gerações, vai perder o Estado Nacional, a sua institucionalidade científica, ele está dizendo o seguinte, olha, não tem espaço. Para o capital não é mais tão necessário. E aí, como que isso se verifica na prática? Se verifica, sim, na escassez de financiamento para algumas áreas, também no florescimento e numa grana, às vezes, pesada para os termos brasileiros em outras áreas, que vão ser depois apropriadas. É só a gente ver o que é a discussão, né? Eu, de novo, meu viés de ver o capital internacional, empresa transnacional, a discussão das patentes, né? Você entra em determinadas universidades públicas, aqui no Brasil, tem sala Ajinomoto, tinha outro dia, né? Você entra em algumas universidades do Brasil, você tem financiadores, né, privados ávidos para se apropriar do conhecimento
científico, principalmente daquele conhecimento científico que está pronto para virar conhecimento tecnológico, que está pronto para se transformar em produto, na verdade, do tipo de inovação que nós temos aqui, que, na sua grande maioria, é a adaptação do produto para as nossas condições, que é o espaço mínimo que o capitalismo deixou aqui. Então, tem um tipo de inovação para dar uma ajustadinha no gosto do consumidor, né? Então, o brasileiro não gosta de carro amarelo, então é carro prata que é chique. Mais ou menos isso aí. Veja, isso vai iluminar algumas áreas e vai jogar sombra em diversas áreas. Que áreas? Principalmente as áreas destinadas ao pensamento crítico e ao pensamento que pode trazer algum tipo de autonomia para o Brasil. E eu acho que aí entra a tua questão, né? A física, por exemplo, um país que consegue participar da produção universal de conhecimento na área da física, na área da química, eu imagino que é um país que pode ter algum espaço maior, que pode até estar um pouco, por assim dizer, autônomo em relação ao movimento mais geral do capital. Então, a provocação do Florestan é o seguinte: um país que não encara a sua articulação dependente com o imperialismo, e ainda mais, aí trazendo a pergunta anterior do Gabriel, um país que está condicionado ao imperialismo total, que está sufocando todos os aspectos da vida que não podem ser controlados por ele, que quer desertificar as questões relativas à autonomia, esse país não tem espaço para criar um pensamento científico. Aí o coroamento é agora, porque isso, como não começou ontem, né? Florestan está escrevendo em 95, a desvalorização vai sendo completa e nós temos hoje uma força anticientífica muito grande dentro do país. E essa força anticientífica, ela é extremamente útil dentro dessa lógica do imperialismo total, porque ela sufoca tudo aquilo que não é interessante para a acumulação fora, né, dos domínios brasileiros, vamos colocar assim. Mas isso se coloca no mundo todo, correto? Então, a discussão do Florestan, ela é interessante, porque ela vai até certo ponto. Enquanto você consegue ver uma burguesia de articulação dependente que vai projetando uma economia brasileira a despeito de estreitos limites, o Florestan ilumina bastante. Só que ele mesmo, no final da vida, começa a ver e fala assim, mas isso aqui, que dava pra gente, esse espaço construído aqui na industrialização, que dava pra gente disputar, ele vai ficando cada vez menor. E aí ele morre. E aí é o que você está pesquisando hoje, é o que eu estou diante hoje, é o que todos estamos. Que é pensar, e agora? Quando mesmo esse Estado fake, essa nação restrita, toda essa dinâmica, ela não é tão mais relevante. Quando a ciência passa a ser atacada, o que fazer? É essa a nossa pergunta. E aí, a única coisa que a gente tem que pensar é que a obra do Florestan, ela faz uma provocação. Ela fala, olha, tem um processo revolucionário, tem questões, a questão nacional, a questão proletária, que se misturam, que se distanciam do capital, e tem um imperialismo que é total, um imperialismo que sufoca. Está colocada, o cenário está colocado. A resposta? Bom, a resposta não está no Florestan, não está na minha fala, não está apenas na sua indignação, está nesse momento coletivo que a gente vai ter que viver e ver o que a gente consegue construir para enfrentar. Então, é mais ou menos por aí que eu consigo me aproximar da sua resposta, sua pergunta, que é bastante complexa. Fernando, muito obrigado pelas suas ponderações, né, pelas suas reflexões sobre o Florestan, sempre bom te ouvir. Além do professor Fernando ser muito competente, como a gente acabou de ver, ele é um grande amigo, então é um prazer receber ele aqui, tá? E ver ele conversando com os extensionistas, né? Essa que é a graça do nosso debate aqui. Então, vou fazer uma autopropaganda antes de encerrar, que é o seguinte, né? O LEMA, o Laboratório de Estudos Marxistas,
ele está com essa ação de extensão, que é o Problematizes. Tem um site, que é problematizes.org, que a gente tem produzido textos de análise de conjuntura. Então, fica o convite para todo mundo acessar. Fernando também, dá uma olhadinha lá. O pessoal, os próprios extensionistas têm escrito textos, tem ficado bem bacana, né? E vou passar a palavra para o Fernando, fazer uma propaganda também de uma atividade que vai acontecer na Rural agora no mês de agosto, tá bom? Depois a gente encerra. Obrigado, Jaime. Nós, lá do Instituto Três Rios, nosso curso de Economia, nós estamos organizando, junto com o nosso centro acadêmico, mas capitaneado aí pela coordenação do curso de graduação lá de Economia, a nossa Semana de Economia, que vai ser do dia 17 ao dia 21 de agosto. No dia 20 de agosto, nós vamos ter uma mesa sobre o centenário do Florestan, em que vou estar eu e um professor da Unicamp, o professor Fábio Antônio Campos, que, inclusive, eu sugiro que o Lema, em algum momento, converse com ele, que é uma potência aí de pensamento da nossa geração. E no dia 21 temos uma mesa sobre o centenário do Celso Furtado, que também eu observei aqui que você já entrevistaram o Plínio Sampaio Júnior, ele vai estar presente junto com o João Paulo Hadler, que também é um pesquisador aí das questões dos pensadores brasileiros muito importante. Então fica aí o recado para a semana, que vai de 17 a 21 de agosto, vai ser divulgado, provavelmente vai ter transmissão até em plataforma de redes sociais aí pelos nossos alunos, eles vão conseguir, e depois, se vocês puderem assistir, prestigiar, eu vou gostar muito. Dia 20 é o Florestan, 20 de agosto, e 21 o Celso Furtado, tá bom? Obrigado, Jaime. Deixa eu aproveitar, então, para agradecer uma vez mais esse amigo que eu tenho, que é o Jaime, que tem uma grande e frutífera carreira aí na UFRJ, sei que ele está chegando agora aí, e é um sujeito muito preparado, muito sincero nas suas questões. Isso é uma característica que hoje em dia a gente tem que valorizar, né, com tanta hipocrisia na nossa academia. Agradecer também a oportunidade de ter conversado com a minha colega Carla, que eu sempre estou lá esbarrando pelos corredores do ITR, agora não mais por conta da pandemia, né? Tá todo mundo na sua casa, né? Mas de qualquer maneira, e agradecer aí aos extensionistas, as perguntas dos extensionistas me apertaram aí, foram perguntas que exigem uma capacidade aí de reflexão grande, o que mostra o interesse e a curiosidade. Parabenizar vocês do Lema, tá? Eu estou acompanhando tudo que vocês estão postando aí e estou aprendendo muito. Parabéns, vocês são um grupo de estudos, percebi que é um grupo de estudos multidisciplinar, né? Tem gente da história da ciência, tem gente da gestão pública, imagino que tem agenda da economia, tem professor da economia, né? E tem que ser assim mesmo, o imperialismo é total, a nossa reação ao imperialismo será total também. É assim, ou não venceremos, mas eu acredito que venceremos. Isso aí, FH, obrigado.